Olá, meu nome é Alexandre Medeiros do Carmo, eu sou pós-graduando do Hospital das Clínicas de São Paulo e estamos aqui no DDW para apresentar o meu pôster, DDW de 2013, que foi realizado no Hospital das Clínicas com orientação do professor Aitan Ciparri, com orientação da doutora Magali Gêmeo Teixeira. E na verdade o intuito de fazer esse trabalho é de tentar identificar se existe alguma relação da doença inflamatória intestinal e o citomegalovírus. Como a gente sabe que o CMV geralmente surge em pacientes imunodeprimidos, pacientes com algum problema de uso de medicação que podem diminuir a imunidade desses pacientes, então a gente tentou exatamente relacionar o CMV com a doença inflamatória, já que a doença inflamatória, geralmente os pacientes usam imunossupressão no tratamento da doença inflamatória. Então nós relacionamos 400 pacientes acompanhados no ambulatório, tanto no ambulatório de coloproctologia do Hospital das Clínicas, como no ambulatório de gastroenterologia clínica do Hospital das Clínicas, e a gente tentou identificar nesses pacientes se eles eram mais infectados pelo CMV ou não. Então a gente pegou um grupo de 400 pacientes que tinham a doença inflamatória intestinal já diagnosticada e seguiu esses pacientes, tentando ver como estava a atividade da doença inflamatória e também tentando ver como estava em relação à infecção pelo citomegalovírus. Nesses pacientes a gente usou o CDAI, o índice de atividade da doença de Crohn, e o TRULOV, que são índices clínicos para a gente ver como está a atividade da doença inflamatória. Associado a isso, a gente usou a calprotectina fecal, que é um exame mais sensível e mais específico para realmente a gente dizer se esse paciente está com a doença inflamatória em atividade ou não. Relacionado a isso, a gente procurou fazer nesses pacientes sorologia para CMV, procurando o IgM e o IgG, e pesquisou também um PCR, tanto nas fezes, um PCR quantitativo, e o PCR no sangue qualitativo, PCR real time. E o que a gente conseguiu ver do trabalho, na finalização, é que aparentemente o CMV ele não tem relação com a atividade da doença inflamatória. Nós não encontramos nenhuma relação entre maior atividade inflamatória pela doença inflamatória e citomegalovirose. O que a gente viu é que, na verdade, a maioria dos pacientes, ou seja, grande maioria dos pacientes não tinham infecção ativa pelo CMV. Esses pacientes, na verdade, quando a gente vê o PCR no sangue, o PCR real time, todos foram negativos. E a gente encontrou um grupo apenas de 9 pacientes com PCR nas fezes positivo e o IgM positivo nesses pacientes que também querem dizer infecção ativa pelo CMV, 10 pacientes, ou seja, 19 pacientes que a gente encontrou dos 400 tinham infecção ativa pelo CMV. Procurando alguma correlacionar alguma coisa da citomegalovirose com a doença inflamatória, a única coisa que a gente encontrou é que os pacientes que usam terapia combinada, ou seja, infliximab ou adalimumab e azathioprina, são pacientes que têm uma maior chance de ter a infecção ativa. Mas todos esses grupos de pacientes a gente não correlacionou nada com a atividade da doença inflamatória e CMV.